Fala galera, Paulo da My Bonsai, tudo bem? No vídeo passado a gente já falou sobre a escolha de plantas, como chegar em casa, sobre poda, sobre animação, sobre montagem de projetos, sobre os estilos, esse tipo de coisa assim. Então a gente já chegou, nós já chegamos em casa, nós já podamos as nossas plantas, nós já aramamos ela, mas não colocamos ela ainda nos vasos definitivos. A gente já falou sobre o corte das raízes, aquela coisa toda. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a parte de substrato e adubos, certo? Então, o substrato? Vamos pegar substrato primeiro. O que é substrato? Substrato nada mais é que a terra que a planta tem para se alimentar. É a base dela ali para ficar, é o que enche o vaso. Se a gente for bem grosseiro, é isso. Dá para criar um bonsai dentro de um substrato extremamente orgânico, uma terra vegetal, ou uma terra vegetal adubada com barro, esse tipo de coisa? Dá para fazer isso. As plantas que a gente tem, os pré-bonsais, ficam 2, 3, 4, 5 anos, elas são cultivadas em terra normal. Vamos botar como terra, a gente não vai vamos tratar a terra normal e substrato quando a gente faz a mistura, certo? Vamos separar essas duas coisas. Então assim, dá para fazer? Dá para fazer, não tem problema nenhum, não existe problema nenhum em você fazer isso. Sua planta vai definhar? Não. Sua planta vai desenvolver mais ou menos? Não. Ela vai crescer igual ela cresce sempre. Só que o que difere então essa terra do substrato? Por que a gente usa o substrato? Anualmente nas plantas mais novas, de 2 em 3 anos, em plantas mais velhas, a gente chega a ficar até 4 anos com uma planta dentro de um vaso, num vaso de bonsai. E o que acontece com os dois substratos, com a terra e com o substrato? Como a terra ela é mais compacta, as raízes quase não andam por dentro desse substrato, desse solo, dessa terra. Por quê? Porque elas têm que ter muita força para romper o caminho delas. Então, se vocês notarem, quando a gente usa terra, as raízes se concentram mais na borda do vaso. Isso acontece também com o substrato, mas de uma forma menor. Mas quando a gente usa terra, a raiz se concentra mais na parte externa do vaso. A gente vê isso bastante. E a parte interna tem muito pouca raiz. E uma outra coisa que a gente nota é que dentro da terra existe pouca raiz capilar. A raiz normalmente é mais grossa. Por quê? Porque ela tem que ter mais força. Então ela cresce, engrossa para poder romper, cresce, engrossa para poder romper. Então assim, pelo fato de ser mais compactado. Mas ela absorve os nutrientes também. Não posso eu afirmar de uma forma mais ou menos efetiva, certo? Realmente não posso afirmar isso. Se eu afirmasse uma coisa dessa, seria arrogância da minha parte, chegaria a ser uma certa ignorância da minha parte. Então assim, dá para fazer, só que dá mais trabalho. Uma outra coisa que dificulta para o nosso trabalho é que como a gente faz a troca de substrato anualmente ou periodicamente, pelo fato de o substrato ser mais compacto, isso acaba prejudicando na hora que a gente vai trabalhar, dá mais trabalho e acaba rompendo raízes que a gente não queria que rompesse. Então você tem que ir com hashi lá, eu particularmente não gosto do hashi, eu gosto de água, eu pego e lavo as raízes, o substrato sai quando eu trabalho com terra, certo? Eu prefiro lavar as raízes porque não machuca as raízes. Tem muita gente que é contra, tem muita gente que... Mas é aquela história, quando é o Paulo que faz, aí é um absurdo, mas quando é o mestre e eu lavo as raízes com VAP, daí todo mundo aplaude. Mas isso não vem ao caso. Mas assim, eu prefiro lavar, porque daí eu tenho acesso a todas as raízes e posso escolher aquelas que eu quero cortar. Então essa é uma dificuldade que a gente tem quando se usa terra, que é justamente essa troca
de terra, né, para botar uma terra nova. Já o substrato, ele é composto de vários ingredientes, depois a gente vai falar nisso, mas ele é uma terra mais solta, uma terra que tem mais ar dentro dela. E é uma terra que facilita a passagem das raízes. Então a gente observa que dentro do substrato específico para bonsai, certo? Na terra específica para bonsai, a gente tem mais uma quantidade maior de raízes capilares. Muitas vezes chega a ser uma quantidade absurda de raízes capilares dentro do substrato. E como é que é feito esse substrato? Existe um substrato ideal para o Brasil inteiro? Não. Existe um substrato ideal para todos os ambientes dentro da mesma cidade? Não. Existe um substrato ideal para dentro do seu viveiro? Não, não existe. Eu digo isso porque eu tenho uma prateleira aqui em casa que tem 6 metros. As plantas do lado direito secam mais rápido do que as plantas do lado esquerdo. E o porquê disso? Porque as plantas do lado direito estão entre a casa, né, o final dessa prateleira está entre a casa e um muro. Então ali forma um túnel de vento. Então pega mais vento, automaticamente seca mais rápido. Se eu levar o meu substrato, para o Nordeste, todas as plantas vão morrer. E vão morrer por quê? Por falta d'água. Porque o meu substrato retém menos água do que o substrato no Nordeste, que é muito mais quente. A temperatura lá é muito mais elevada do que aqui no Sul, certo? Então não funciona. O que a gente tem que entender, então, no substrato? Para que serve cada coisa? Caco de telha. A gente usa para reter umidade e liberar essa umidade progressivamente. E ela ajuda na drenagem também. A areia, normalmente se usa uma areia média lavada, média grossa lavada. Ela ajuda especificamente na drenagem do solo. Então a gente vai ter um solo bem drenante. A terra vegetal. O que eu chamo de terra vegetal? Eu chamo de terra vegetal porque eu uso uma composteira aqui em casa. E tudo que é cortado aqui, árvore, bonsai, grama, isso tudo eu levo para esse monte, deixo apodrecer. Então eu tenho uma terra que é proveniente só do apodrecimento de coisas vegetais. Então por isso que eu chamo de terra vegetal. Poderia ser uma compostagem de cama de galinheiro, também, né, sem a presença de barro, sol, a cama, isso tudo. Poderia ser uma coisa desse jeito. Então eu uso essa dosagem. Eu usava até o ano passado uma dosagem de 1 de terra vegetal, 1 de areia e 1 de caco de telha. Usei durante anos esse substrato. O que eu fiz nessa nova medida que eu fiz? Eu fiz um teste há um tempo atrás, que eu digo uns 3 anos atrás. Eu misturei 2 de terra vegetal, 1 de areia e 1 de caco. O que aconteceu? Eu achei, né, constatei que o substrato não mudou. Só que eu dei mais alimento às minhas plantas, porque a areia e o caco são inertes, eles não têm alimentos. O que tem alimento, né, o que tem o adubo, o que tem os nutrientes é a terra vegetal. Eu notei que na composição dessas duas misturas, elas não mudaram as suas características físicas, mas eu aumentei a quantidade de alimento para a planta. O que aconteceu quando eu fiz isso? Eu diminuí a minha quantidade de uso de adubo. Então, por quê? Porque eu estava dando mais alimento à planta. Aí a gente cai naquilo que eu falei aula passada. Gente querendo fazer criar planta só em areia, ou só em caco de telha.
dá certo, dá, desde que tu bote alimento, porque o substrato é inerte, né? São produtos inertes que não têm alimento. Então, nessa parte, eu resolvi mudar e achei legal. Tá dando um bom resultado. Então, a partir desse ano, dessa primavera agora, eu vou fazer todos os meus substratos 2-1-1, que eu achei bem melhor e as características físicas não mudaram. Você pega o substrato, sacode, cai. Interessante para vocês verem, eu vou deixar aqui uma imagem de uma imagem não, vou deixar um pedacinho de um vídeo de um ligustro que está nesse substrato para vocês verem a quantidade de raiz que ele tem. E vou tentar ver se consigo botar também, vou ver se consigo tirar uma planta de um vaso que está em terra para vocês verem as raízes pelo lado de fora. Vou tentar porque eu não sei se eu vou. Então essa é a razão do substrato. Por que se usa um substrato específico bonsai? Porque ele desenvolve mais raízes, é mais airado, não corremos o risco de empoçamento de água, de ter um substrato extremamente molhado e apodrecimento de raízes, e aeração, tudo. Então aqueles espaços vazios dentro do substrato, eles criam condições para a criação de micro-organismos que trabalham em simbiose com a planta, né, trocando ali, né, a planta dá um nutriente para ela, ela faz um nutriente para a planta, né, o caso das micro-rhizas. Então o substrato é isso. O que se pode botar no substrato? Cara, areia, terra vegetal, o caco de telha, essa é a base. A gente pode botar um pouco mais de, a gente pode acrescentar o pinus, aquela casca de pinus, pode acrescentar a fibra de coco, que ela é muito rica em potássio, que ajuda muito na planta. Então assim, você palha de arroz, você pode acrescentar mais coisas dentro desse substrato. É claro que cada coisa vai interferir na outra. Se você usa bastante, você usa, por exemplo, a fibra de coco, ela vai aumentar, além de tirar, botar nutriente no substrato, ela vai aumentar o teor de umidade no substrato. Então talvez você tenha que diminuir a quantidade de caco de telha, certo? Porque senão você vai ter um substrato extremamente úmido. Sobre umidade, aproveitando o gancho aqui, eu conversei com um especialista em solos. Eu tive uma aula com ele, mandei uma mensagem para ele, começamos a conversar sobre solos e foi um negócio assim, extremamente produtivo para mim. E uma coisa que ele me chamou a atenção, entre tudo, o cara é bom, né? Quando eu digo que o cara é bom, porque ele é o responsável. Ele é o responsável pela produção de soja no Brasil. Então, muitas pessoas, muitos agrônomos consultam ele sobre orientação de adubação e tipos de solo na plantação de soja. O cara é um pica mesmo, ele é pica mesmo nesse troço. E deu para perceber no que ele fala. E o que ele estava falando para mim? Assim, o ideal, assim, cara, uma umidade ideal para um substrato chega a ser na média de 75%. Então, 75% do substrato, sim, para você ter uma planta punk legal, na média 75% de umidade no solo, certo? Então vocês vejam que é uma umidade até bem alta. Não é aquela lama, não é aquele ensopado, mas é uma umidade bem alta. É um substrato realmente úmido. Então você pode botar várias misturas, só tem que observar esses detalhes. Cada região tem o seu substrato. Voltando, base, areia, caco e terra vegetal, certo? Terra de tufa, tá? Isso independente. Eu acho que substrato é isso, não tem mais muito o que falar sobre substrato.
Sobre adubos, né? A gente trocou a planta ali e a gente vai começar a pensar em adubar essa planta, para que ela também tenha um desenvolvimento melhor, ela tenha mais alimento. Porque partimos do princípio que essa terra vegetal ela não tem todos os nutrientes. Terras vegetais, isso aí normalmente elas são muito ricas em nitrogênio, mas elas são deficientes em outros. Então a gente vai ter que botar sempre um adubo para poder contrabalançar a coisa. Tá? E quais são os adubos que a gente tem? A gente tem adubo foliar, a gente tem adubo líquido, químico, a gente tem os adubos químicos de liberação lenta, nós temos os adubos orgânicos, né? Vários tipos aí. Eu particularmente não uso adubo químico de forma líquida. Por quê? Porque na mistura ele vai muito dentro do substrato, ele atinge muito rápido as raízes e dependendo da concentração que você bota, pode até queimar as raízes. Então isso fica prejudicial, pode matar a tua planta. E um grande erro de quem coloca esses adubos é o seguinte: vocês imaginem um vaso redondo e vai adubar com adubo líquido, químico líquido. Ele aduba tudo. Então assim, a planta está aqui, a raiz está aqui. Quando a gente aduba aqui, e se queimar a raiz, vai queimar o início até o fim dela. Então toda essa parte aqui vai morrer e você vai matar a planta. Então quando você vai adubar com adubo químico, aduba a parte externa do vaso, aduba por fora, porque caso aconteça alguma coisa de queimar a raiz, vai queimar a ponta ou até um pedaço. E daqui para cá continua vivo. Então a planta tem condições de se recuperar com esse pedaço aqui. Deu para entender? Eu particularmente, independente do adubo que eu uso, eu coloco sempre na parte externa. Nunca coloco no centro da planta, porque se acontecer algum problema no centro, vai matar o centro e jogar para fora. Se acontecer na parte externa, vai matar uma parte para dentro, mas ainda vai ficar uma parte que não vai ser afetada pelo adubo, certo? Os adubos orgânicos são bons, tem vários adubos orgânicos aí. Lembrando que adubo nenhum, não existe adubo que faz milagre. Não existe adubo que faz milagre. Muitas pessoas se iludem com adubos orgânicos, né? Você bota na planta ali, a planta dá aquele boom, dá um crescimento muito grande. Por quê? Porque o adubo orgânico é muito rico em nitrogênio, que é mais ligado à parte das folhas. Então o que acontece? A planta dá aquele boom, o cara olha, cara, que adubo bom! Caraca, esse adubo é do cacete! Só que ele esquece que as raízes não se desenvolveram de acordo com a massa foliar, o tronco não se desenvolveu de acordo com a massa foliar, os galhos não se desenvolveram de acordo com a massa foliar. Então, a grande concentração de nitrogênio com pouca raiz, a raiz consegue absorver para levar alimento àquelas folhas. Se você dá uma marcação de touca ali na quantidade, ou deixa de adubar, deixa de fornecer aquele alimento extra para aquela quantidade pequena de raízes, alimentar aquela massa verde gigantesca, a massa verde acaba definhando. E a gente vê muito isso acontecer, né? Às vezes a gente aduba plantas, estou falando agora fora do bonsai, plantas que a gente deixa dentro de casa, samambaia, comigo ninguém pode, umas coisas assim. A gente bota um adubo orgânico lá, daqui a pouco ela começa a brochar, né? Parece Viagra, troço, daqui a pouco... Por quê? Porque é um excesso de uma coisa que falta para as outras. Então assim, a gente tem que ter sempre um equilíbrio nisso, certo? A gente tem que ter um equilíbrio entre os adubos. Para quê? Para que tenha bastante raiz, para absorver bastante nutrientes, tenha bastante tronco
e bastante galho. Galhos bastante, que eu digo que são troncos desenvolvidos, galhos desenvolvidos para levar esse nutriente para as folhas, para ter bastante folhas, né? O tronco e galho é a mesma coisa que os braços, os órgãos da gente, tem as veias. Se as veias são poucas ou são pequenas, esse alimento não chega com eficiência, né, dentro das folhas. E também não volta com eficiência para as raízes. Se as raízes, que são as bocas da planta, são poucas, também não vai desenvolver. Então, não adianta você chegar no restaurante, ter comida pra caramba e você ter uma boca só. Você não vai conseguir comer tudo ao mesmo tempo. Você vai demorar muito tempo para comer. Agora, se a gente tivesse 50 bocas na cabeça, a gente estava botando comida por todas as bocas e estava comendo, porque tem muita comida. É o contrário do que a gente estava falando. Então, assim, tem que ter cuidado nesse sentido. Quanto às adubações, né, o que a gente sobre os exageros, eu vou deixar uma imagem para vocês aqui sobre a lei dos mínimos. E o que essa lei dos mínimos diz? Que tem que haver um equilíbrio entre as dosagens de nutrientes. Eu estou usando aqui a imagem que eu vou colocar, vou pôr aqui, como é que eles representam essa lei dos mínimos. É com um barril. E como todo mundo sabe, um barril é feito de ripas. E nesse exemplo que eu estou aqui, o potássio está baixo, certo? Então o cara está tentando encher esse barril com água. Como a ripa do potássio está baixa, esse barril não enche. Quer dizer, não adianta, ele vai colocar potássio, ele está enchendo de potássio. Ele está enchendo de potássio e o potássio vaza pela lateral, certo? Por causa porque ele está baixo. Na outra imagem, ele eleva essa ripa. Então, quer dizer, o nível de potássio também sobe. E quando o nível de potássio sobe, as outras ripas em volta, que são os outros nutrientes, também são contempladas. Então, assim, não adianta você exagerar nitrogênio, porque se faltar uma coisa, ele não vai consumir tudo, você está jogando dinheiro fora. Então, entenderam? Imaginem um barril, que uma ripa é mais baixa e tentem encher esse barril de água. Não vai encher. Por quê? Porque a água vai vazar por essa ripa mais baixa. Então, assim, nutrientes. Se um dos nutrientes está baixo, você encher de nutrientes, os nutrientes vão escapar por essa falha, por essa parte menor, e não vai ser aproveitado pela planta. Quando você sobe esse nutriente, quer dizer, você nivela os bem maior, certo? Então, essa é uma das leis dos mínimos, a gente tem que observar isso. Uma outra lei que existe aqui importância da moderação, lei dos mínimos, eu já falei. Uma outra coisa que tem aqui, tem a lei de Michelich, ou a lei dos ingredientes decrescentes. O que esse alemão observou? Que ao colocar excesso de adubo, a planta vai bem até um período e depois ela começa a decair. Então o excesso de adubo não é legal. Dá um bom resultado inicial e depois ela começa a decair, certo? A lei dos máximos, né? Daí é o contrário daquela outra, que é um outro estudioso que fez. Ele está realmente corroborando o que foi dito na lei anterior, que não adianta você jogar o máximo, durante um período, né? Durante um período isso vai funcionar, depois vai começar a cair também. Então não adianta, a gente tem que ter nivelamento, tem que nivelar os adubos, tem que ser uma coisa balanceada, ok? Substrato, adubos e quais os adubos que uma planta precisa, né? Qual é
Quais são os adubos? Pô, Paulo, quais são os adubos que a planta precisa? Nós precisamos de macronutrientes, micronutrientes, tá? Os nutrientes secundários e os nutrientes que são elementos não fertilizantes. Nessa parte eu estou dando uma olhada aqui no PC porque eu não consigo lembrar de todos eles. Macronutrientes nós temos 3: nitrogênio, fósforo e o potássio, certo? Então esses são os macronutrientes. Os nutrientes secundários nós temos o manganésio, o enxofre e o cálcio. São os 3 que não são os micronutrientes. Vamos lá no micronutrientes. Micronutrientes, nós temos o boro, o cloro, o manganês, ferro, níquel, cobre, zinco, o molibdênio, são esses. E nós temos os elementos, não, é estranho o nome, né? Eu não me preparei para ler essa porra desse nome. Os elementos não fertilizantes são elementos que estão na natureza, tá? O hidrogênio, que está presente na natureza, o carbono e o oxigênio. Então são 17 nutrientes principais que a planta precisa. Então esses são os 17 principais que a gente tem que fornecer à nossa planta. Então, voltando àquela história dos adubos. Adubo orgânico, eu não uso, sou bem sincero para vocês, não uso, porque eu acho ele muito deficiente. E se vocês notarem o que eu estou falando, vocês vão ver em muitos relatos o que eu estou falando. Adubei com cocô de galinha. Beleza? Aí dá 15 dias, estou botando a torta de mamona misturada com farinha de osso. Por que ele misturou farinha de osso com torta de mamona na proporção 70-30? Porque a torta de mamona é ineficiente. Ela tem déficit de nutrientes. Passa-se mais 15 dias, botei o adubo tal. Passa-se mais um tempo, botei adubo tal. Então assim, se vocês notarem as adubações, o pessoal comenta, é um adubo sobre o outro, um adubo sobre o outro, né? Ou de vez em quando tem que botar um outro adubo para complementar o que faltou no outro. Por quê? Porque na grande maioria dos adubos orgânicos, eles são extremamente ricos em algumas coisas e extremamente pobres em outras, certo? E se eles forem balanceados, é porque foram colocados químicos, não é natural. Então assim, se você encontra um adubo orgânico balanceado, tem mistura química naquela história. Então não pode ser um adubo orgânico, porque não fecha. Se todo mundo pensar de forma clara, usar a cabeça ao invés do coração, vocês vão ver que eu estou falando é uma realidade. Eu prefiro usar um adubo químico, que é o osmocote, que é de liberação lenta, que é feito numa fábrica, que diz que cada grama contém X disso, X disso, X disso, X disso, é feito no laboratório. Certo? É feito no laboratório. E ele vai ter exatamente aquilo que está dito ali, vai ter exatamente todos os 17 nutrientes que a planta precisa, na quantidade ideal que a planta precisa. E ponto. Acabou. Eu não preciso colocar mais nada, certo? Eu não preciso colocar mais nada na minha planta. Por quê? Porque eu tenho tudo ali. Eu tenho tudo ali. Não preciso botar hoje mais nitrogênio, amanhã mais fósforo, amanhã mais cálcio, amanhã... Eu não preciso disso. O que eu posso fazer é achar uma formulação diferente, né?
para daí, em épocas diferentes, beneficiar coisas diferentes da minha planta. Ok? Essa é uma outra história. Então, o que eu vejo é o pessoal criando um laboratório dentro dos vasos para daí dar sequência na planta, para ela funcionar. Eu particularmente não gosto. Então, assim, substrato está falado, adubo está falado, e como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a troca da nossa planta, vai lá, tira a terra vegetal, a terra que tem, coloca um substrato novo, coloca o nosso substrato, a nossa mistura, coloca no vaso e deixa a planta descansar. Quando a gente começa a notar que esta planta está começando a reagir depois da troca de substrato, nós entramos com a adubação. Então daí é que a gente vai adubar e vai começar a trabalhar a nossa planta, certo? Então acho que por hoje o vídeo já está com 30 minutos aí, tá ficando grande. Então acho que por hoje é isso aí. Não vou mais comentar isso, né? Acho que não tenho mais nenhum outro detalhe para dar para vocês sobre isso, mas essas são as impressões sobre substrato e adubo. Então eu vou deixar algumas imagens ali para vocês verem isso e vou deixar um textozinho sobre as outras leis de adubação, tá ok? No próximo vídeo a gente vai dar sequência no que ir fazendo para poder continuar, né, a nossa saga de como fazer um bonsai. Galera, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.